Bom, gente, nas aulas anteriores nós falamos sobre estrelas, falamos sobre a nossa galáxia, sobre as galáxias externas e suas características. Agora vamos juntar tudo. Vamos ver a estrutura em larga escala do universo e a lei de Hubble, que é uma maneira de se entender como o universo funciona em larga escala. Bom, primeira coisa a se notar, as galáxias não estão distribuídas de maneira uniforme, maneira rigorosamente homogênea no universo. Na verdade, em torno aí de um terço delas, menos de um terço delas, estão isoladas no meio intergaláctico. A maioria delas está agrupada, ou em pares, ou em pequenos grupos de algumas dezenas de galáxias, em aglomerados que têm centenas a milhares de galáxias se espalhando por vários megaparsecs, e em superaglomerados, que são os aglomerados de aglomerados, ou seja, as galáxias estão próximas umas das outras, em estruturas chamadas aglomerados e superaglomerados de galáxias. As massas dessas estruturas são tipicamente 10 elevado a 10, 10 elevado a 15 massas solares. Se vocês forem comparar com a massa da nossa galáxia, que é em torno de 10 a 11, vai ver que a gente está falando aí de centenas de milhares de massas da nossa galáxia, a massa dos aglomerados. O que define os grupos, os aglomerados e os superaglomerados, obviamente, é a gravidade. É a gravidade que os mantém ligados, são estruturas gravitacionalmente ligadas. Mas para falar um pouco sobre isso, vamos entender sobre a escala de distância, a escala extragaláctica de distância. A gente já falou um pouco disso quando falou na determinação da distância de Andrômeda. Bom, a quantidade de galáxias estimada é imensa. Até poucos anos atrás se achava que era da ordem de centenas de bilhões, agora se sabe que é pelo menos 10 vezes isso. O número de galáxias no universo observável, a gente já vai chegar nesse conceito lá no final da aula de hoje, o número de galáxias no universo observável está entre 1 e 2 trilhões. E precisamos de um estimador extragaláctico de distâncias. O primeiro deles são as variáveis tipo Cefeida, foram aquelas usadas pelo Hubble lá no começo do século XX, há mais ou menos um século atrás, entre 1921 e 22 até 26, 27, para determinar distâncias de várias galáxias do entorno da nossa. As variáveis Cefeidas, então, são uma maneira segura de fazer isso para as galáxias próximas da nossa, e aqui tem uma ilustração de como isso funciona. Isso aqui é uma galáxia bem próxima de nós, a galáxia M100, no aglomerado de Virgem, de galáxias de Virgem, que ela está a mais ou menos 16 megaparsec de nós. Veja essa sequência de fotos aqui embaixo, mostra uma variável Cefeida funcionando. Ela está aqui embaixo, um detalhezinho, ela não está enxergada aqui. Às vezes ela está mais forte, às vezes está mais fraquinha, volta a ficar forte de novo. Aqui, para ajudar na leitura, não sei se vocês estão vendo, isso aqui é 23 de abril, 4 de maio, 9 de maio, 18 de maio, 20 de maio e 31 de maio. Ou seja, o brilho delas varia e, como a gente viu em aulas anteriores, a magnitude absoluta é proporcional ao brilho. Portanto, tendo-se o período de variação, tem-se a magnitude absoluta, comparando a magnitude absoluta com a magnitude aparente, usando a expressão do módulo de distância, tem-se uma estimativa segura da distância da galáxia. E a gente pode, então, construir uma escada aí de estimadores de distância. Aqui no entorno da Terra, Lua, planetas mais próximos, pode usar radar, usar o eco, né, ida e volta, distâncias determinadas com bastante segurança. Para distâncias aí de centenas de parsecs, a gente pode usar paralaxes, ou seja, o período da Terra em torno do Sol faz com que a cada 6 meses a Terra esteja de um lado ou de outro do Sol. A gente pode medir um mesmo objeto contra diferentes objetos de fundo bem distantes e, a partir daí, por paralaxe trigonométrica, determinar as distâncias a partir da distância Terra-Sol, que é bem conhecida. Esse, então, é um método bem seguro. Para distâncias aí até o centro galáctico, que é dessa ordem de distâncias, aí da ordem dos 8, 10 kiloparsecs, usa-se paralaxe espectroscópica, ou seja, estima-se a magnitude absoluta das estrelas a partir de seu tipo espectral e classe de luminosidade, e depois compara-se a magnitude absoluta com a magnitude aparente, e obtém-se a distância pelo módulo de distância, ou, mais modernamente, usam-se dados do satélite Gaia, que permite medidas de distância por paralaxe trigonométrica
até mais ou menos o centro galáctico. Para objetos extragalácticos, aí até algumas dezenas de megaparsecs, variáveis cefeidas. Variáveis cefeidas, como o Edwin Hubble fez com Andrômeda. Vejam que dentro desse raio está o aglomerado de Virgem, por exemplo, que está a mais ou menos 18 megaparsecs de distância. E para as outras, e para as galáxias tão longe que a gente não consiga encontrar estrelas individuais, variáveis cefeidas. Aí existem relações empíricas que podem ser usadas. Por exemplo, para as galáxias espirais, usa-se a relação de Tully-Fisher. É uma relação empírica que associa a velocidade de rotação máxima das galáxias com sua luminosidade. Sabe-se que a luminosidade das galáxias é proporcional à quarta potência da velocidade de rotação. Isso é o que diz a relação de Tully-Fisher. Portanto, qual é a ideia aqui? O que está atrás? Através dessa relação, estima-se a luminosidade de uma galáxia como um todo, estima-se a luminosidade, ou seja, a magnitude absoluta da galáxia, e depois é a mesma coisa, compara a magnitude absoluta da própria galáxia, não estou falando de estrelas individuais, da própria galáxia com a magnitude aparente da mesma galáxia, usa a expressão do módulo de distância e pronto, obtém-se a distância da galáxia. Óbvio que está pressuposto aqui é que a luminosidade das galáxias é a soma da luminosidade das estrelas, ou seja, a gente não está falando de núcleos ativos. A gente já tinha visto essa expressão aqui, ou seja, a galáxia está girando, o observador está aqui bem na esquerda, a galáxia está girando. Vejam, isso aqui é uma galáxia muito distante para a qual não se distinguem estrelas individuais. Essa é a ideia desse método de Tully-Fisher. Então, a gente vê a linha de emissão de um elemento qualquer, uma transição qualquer, alargada pela rotação. Nós vimos esse mecanismo quando falamos de rotação de estrelas. A mesma coisa, obviamente, funciona com galáxias. Um lado da galáxia está se afastando de nós, aqui embaixo, outro lado está se aproximando de nós, portanto isso alarga uma linha qualquer, e a gente sabe então que a velocidade de rotação existe. Isso vale para as galáxias espirais que giram, lembrem, as elípticas não giram, estou falando de galáxias espirais. Portanto, existe essa relação aqui, essa relação foi feita por dois astrônomos, um chamado Tully e outro chamado Fisher, obviamente. Na verdade, são duas relações separadas, uma para espirais, que está aqui em preto, e outra para lenticulares, em azul. Mas existe uma relação, dá para ver aqui, ou seja, entre a velocidade de rotação, aqui está o logaritmo da velocidade de rotação no eixo vertical, e a magnitude absoluta da galáxia. A unidade aqui tem a ver com parâmetros cosmológicos, podemos desconsiderar isso por enquanto, mas vejam, existe uma relação clara aqui entre a velocidade de rotação e a luminosidade. Depois o que se faz é usar a expressão do módulo de distância. Vocês podem dizer, puxa, mas tem uma dispersão aqui. Tem mesmo, tem uma dispersão. O método tem um erro intrínseco a ele, isso é inevitável. A gente já viu as curvas de rotação, aqui tem exemplos de curva de rotação para distintas galáxias, a da Via Láctea aparece aqui em magenta, as das outras galáxias aparecem em azul, e para todas é a mesma coisa, ou seja, existe uma curva de rotação máxima. Vejam essa galáxia aqui, NGC 4984, por exemplo, essa que está aqui em cima. A velocidade de rotação máxima dela é da ordem de 350 km por segundo. Então a gente pode voltar para trás aqui está a velocidade de rotação, acha o logaritmo de 350, por aqui assim, pá, pronto. Aqui está a magnitude absoluta da galáxia. É uma maneira então de se estimar distâncias de galáxias espirais muito remotas. E se as galáxias não forem espirais, forem elípticas, aí existe uma outra relação empírica chamada relação de Faber-Jackson, mesma coisa, dois astrônomos aí, Faber é uma mulher, diga-se de passagem, que encontraram essa relação. É uma relação que tem a ver não com a velocidade de rotação, mas com a dispersão de velocidades, com sigma. Lembrem, galáxias elípticas, as velocidades são aleatórias, são randômicas, existem estrelas andando em todas as direções. Isso aí significa que existe um sigma, uma dispersão de velocidades. De novo, a linha de uma determinada transição, ela é mais gordinha, não pela rotação agora, mas por causa da relação da dispersão de velocidades. E a mesma coisa, vejam aqui está a dispersão de velocidades, o sigma, que isso
um parâmetro observacional medido, assim como era a velocidade de rotação para as espirais. Uma vez medido esse sigma, pá, obtém-se uma magnitude absoluta. A partir da magnitude absoluta, comparando-a com a magnitude aparente, medida com o fotômetro, obtém-se a distância. De novo, a expressão do módulo de distância funcionando. Então a gente botou um andar a mais, um degrau a mais aqui no nosso estimador de distâncias. Para estrelas próximas para a galáxia, para estrelas mais distantes para a galáxia espectroscópica ou mais modernamente os dados do Gaia, para galáxias próximas a Cefeidas, aí o método das Cefeidas, para galáxias mais distantes, se forem espirais, né, Tully-Fisher, se forem elípticas, Faber-Jackson. Ok. E se a gente não conseguir esse valor, se esse valor for muito ruim, não dá para medir, aí tem ainda um outro método para objetos ainda mais remotos, já mais perto dos limites do universo observável, que são as supernovas tipo 1A. Relembrando, supernovas tipo 1A são aquelas resultantes da interação de um sistema binário cerrado, né? Estrelas binárias próximas, tais que uma anã branca recebe material da sua companheira até chegar no limite de Chandrasekhar e colapsar. Bom, o que se descobriu é que as curvas de luz das supernovas tipo 1A são similares e são independentes da progenitora após algumas correções. Vejam, na verdade, as curvas de luz, lembre, curva de luz é o quanto a supernova brilha em função do tempo. Aqui está o tempo em dias no eixo X. E aqui está o brilho em luminosidades solares. Então, o brilho de uma supernova chega no máximo, isso aqui num dia zero, e vai caindo ao longo aí das semanas, até que em mais ou menos 2 meses some completamente. Ora, aqui tem uma dispersão, mas o que se sabe é que existe uma relação entre o tempo de queda e a magnitude absoluta. Então existe o que os cosmólogos chamam de relação de esticamento. Se você esticar a curva de uma supernova mais fraca, portanto uma curva mais curta, esticar ela até ela chegar nessa aqui, uma vez que se estica essas curvas, todas chegam no mesmo limite superior. Todas têm a mesma magnitude absoluta, ou seja, feita essa correção da duração do evento supernova, todas as curvas das supernovas tipo 1A chegam no mesmo máximo, ou seja, numa mesma luminosidade máxima, portanto, numa mesma magnitude absoluta. E a mesma coisa, compara-se a magnitude absoluta com a magnitude aparente, a magnitude absoluta máxima em torno de 10 a 11 luminosidades solares, compara-se com a magnitude aparente, pronto, tem-se a distância. Esse é o método para obter distâncias de galáxias muito, muito remotas que não se consegue ver nem mesmo a estrutura e não se consegue medir nem dispersão nem curva de rotação porque elas são muito fraquinhas. E isso é o que permite, foi essa técnica aqui que permitiu, por exemplo, a gente vai falar nisso nas próximas aulas, permitiu obter a relação de aceleração da expansão. Se sabe, isso é uma descoberta aí de mais ou menos uns 20 anos, do final do século XX, 1998, 99, que a expansão do universo está acelerando. Isso é uma relação cosmológica muito, muito nova e traz implicações muito profundas para a gente tentar entender como funciona o universo como um todo. Isso foi descoberto a partir de distâncias de galáxias muito remotas, distâncias essas obtidas pela curva de luz de supernovas tipo 1A. Ok, então colocamos um último degrau aqui em cima para a distância da ordem dos gigaparsecs, que são as curvas de luz das supernovas tipo 1A, nessa escada de distâncias aqui. Ou seja, para cada escala de distâncias a gente tem métodos distintos. Antes que vocês se perguntem como cada um desses métodos é calibrado, como é que esses métodos são calibrados? A partir do método anterior, suposto conhecido. Ora, paralaxe trigonométrica é bem conhecida, não tem erro. Paralaxe espectroscópica e Gaia, né, aqui vai o Gaia junto, tem algum erro, por causa da paralaxe espectroscópica você tem que estimar tipo espectral e classe de luminosidade das estrelas, isso obviamente tem um erro implícito, porque você está usando modelos, e a partir daí todos os métodos têm erros que vão se somando, isso é inevitável. Ou seja, os métodos
funcionam do ponto de vista estatístico, mas eles não são de maneira nenhuma isentos de erro. Ok, visto isso, vamos ver a nossa vizinhança. Vamos ver a vizinhança da Via Láctea. A nossa galáxia, a Via Láctea, forma um pequeno grupo junto com várias galáxias satélites. Aqui está a Via Láctea. Esses disquinhos azuis aqui, cada um deles está espaçado de 20 kiloparsecs. 20, 40, 60 kiloparsecs. Bom, aqui está a nossa galáxia no centro, obviamente por construção. Perto dela tem as nuvens de Magalhães, que estão aqui mais ou menos 50 e poucos kiloparsecs. A grande nuvem está um pouquinho mais perto da nossa do que a pequena nuvem. Depois várias galáxias anãs. Aqui está a anã de Sagitário, que está muito próxima, está junto do disco praticamente, da nossa galáxia. E várias galáxias anãs que formam aqui o entorno mais próximo da Via Láctea. Se a gente estender essa visão um pouquinho mais, aqui está a anã de Sagitário, como eu falei, ela está em torno de 20 kiloparsecs do centro da nossa galáxia. As nuvens de Magalhães, como eu falei, estão um pouquinho mais longe, estão aqui, aí na faixa dos 50 e poucos kiloparsecs de distância do centro galáctico. E se a gente estender um pouco mais? Bom, aí a gente vê Andrômeda. Aqui está a Via Láctea, aqui está o centrinho da Via Láctea, esse quadradinho aqui é o que eu mostrei antes, né? A Via Láctea, as nuvens de Magalhães e seus satélites aqui representados em vermelho. E um pouco mais longe aí, em torno de 800 kiloparsecs de distância, um pouquinho menos de 1 milhão de anos-luz, né? Um pouquinho menos de 1 milhão de parsecs, na verdade 2,5 milhões de anos-luz de nós, está Andrômeda, M31, que também tem um conjuntinho de galáxias satélites. Uma pequena espiral, M33, M32, que é uma galáxia elíptica bem pequena, e depois várias galáxias elípticas anãs. O grupo local como um todo tem em torno de 50 galáxias. 3 espirais, 2 grandes, Andrômeda e a nossa. Andrômeda é maior que a nossa, diga-se de passagem, e M33, que é uma espiralzinha pequena, e várias elípticas anãs aí, bem menores. Aqui então está Andrômeda, a maior galáxia do grupo local. Aqui está a M32, aqui está um detalhe dela, que é uma galáxia elíptica, dá para ver bem aqui. E aqui está M33, uma pequena espiralzinha. Satélite de Andrômeda. A próxima concentração de galáxias depois do grupo local é Virgo, o aglomerado de Virgo. Vejam, 2 galáxias elípticas gigantes, aqui e aqui. Essa aqui também é bem grande, mas essas 2 aqui são ainda maiores. Essa aqui é imensa de grande. E um monte de galáxias pequenas. Antes que vocês perguntem, os disquinhos pretos aqui são estrelas da nossa própria galáxia, que estão aqui no foreground, na linha divisada, que foram removidas digitalmente da imagem para a gente ver apenas as estrelas de Virgo lá longe. O grupo de Virgo como um todo tem em torno de 3.500 galáxias, e ele tem a extensão dele é mais ou menos 3 megaparsecs, e ele está a mais ou menos 18 megaparsecs de nós. É bem grande, é bem extenso. Tem 2 elípticas gigantes, M86 e M87, e depois tem galáxias de todos os tipos. Aqui dá para ver uma espiral quase de perfil, dá para ver os braços dela aqui com clareza. Tem várias bem fraquinhas aqui, difíceis de ver. Aqui tem umas mais fraquinhas ainda. Enfim, é um grupo bem grande. Mas a gente pode ir ainda mais longe. Aqui está o grupo de Coma. Lembrem, Virgo estava em torno de 18 megaparsecs. Coma na direção da constelação de Coma Berenice, da Cabeleira de Berenice, portanto, está a mais ou menos 100 megaparsecs de nós. Ela também tem galáxias elípticas gigantes, aqui tem uma bem grandona. E depois espirais aí, galáxias de várias morfologias, tem uma bem de perfil aqui nesse cantinho. Isso aqui é uma estrela da nossa galáxia que está na linha divisada. Isso acontece sempre. Aqui um objeto ainda mais longe, Abell 16, o grupo Abell 1689, ele está a 613 megaparsecs da Via Láctea, portanto bem longe. Isso dá 2,5 bilhões de anos-luz, mais ou menos. De novo, tem uma galáxia elíptica gigante aqui e várias galáxias pequenininhas. A elíptica gigante é tão grande que ela produz uma lente gravitacional. Vocês veem vários objetos aqui deformados, centrados nessa aqui, na elíptica gigante. Esses objetos aqui, tais como esse aqui, aquele ali, aquele lá,
Não são objetos desse grupo, do grupo Abel 1689, são objetos que estão atrás, muito atrás, cuja visão está sendo amplificada pela ação dessa lente gravitacional. Lentes gravitacionais são um efeito previsto pela teoria da relatividade geral e atualmente são muito usados para se estudar galáxias muito remotas, às quais a gente não teria acesso de outra maneira. Ora, outro ponto importante, dentro de um grupo, as galáxias se movem de maneira aleatória, de maneira randômica. Por exemplo, aqui no grupo local, Andrômeda está se aproximando da Via Láctea. Ela vai se encontrar com a Via Láctea daqui a 4,5, 5 bilhões de anos. Até lá o Sol já não vai ter mais existido. Mas isso vai acontecer. São movimentos locais normais dos grupos de galáxias. Porém, em escalas maiores, as galáxias se movem de maneira ordenada. E essa ordem é a lei de Hubble. Essa lei não é nova, ela foi descoberta, o primeiro indício de que ela existia foi descoberto ainda nas primeiras décadas do século XX, ainda usando os velhos telescópios refratores construídos lá no final do século XIX. Mas esse astrônomo aqui, um americano chamado Slipher, ele percebeu que a maioria das galáxias que ele observava tinha redshift, tinha espectro deslocado para o vermelho. Ok? Isso é uma descoberta fenomenológica, ele não chegou a conclusão nenhuma. Mas o que se sabe é que, efetivamente, a maioria das galáxias observadas tem um espectro desviado para o vermelho. Vamos relembrar essa expressão que já mostrei para vocês. Como é que se calcula a velocidade de uma galáxia? Delta lambda sobre lambda, né? Onde delta lambda é o comprimento de onda de uma transição qualquer, o observado menos o de laboratório dividido pelo de laboratório. Sempre essa continha aqui. Observado menos o de laboratório dividido pelo de laboratório. Delta lambda sobre lambda é igual a V sobre C. O que se observa é que a maioria dos delta lambdas é maior que zero, ou seja, o observado é maior do que o de laboratório, portanto o objeto está deslocado para o vermelho. Ele é observado em grandes escalas e esse valor aqui, delta lambda sobre lambda, normalmente é o chamado redshift, ele é chamado Z, Z minúsculo. Aqui ele aparece como, não sei se esse Z aqui é minúsculo ou maiúsculo, normalmente ele aparece como Z minúsculo, redshift. Aqui só para ilustrar para vocês, aqui tem uma sequência de fotos de distintas galáxias. As fotos estão de baixa resolução, mas é só para ilustrar. Uma galáxia, uma elíptica no grupo de Virgo, outra na Ursa Maior, Corona Borealis, Bootes e Hydra. E vejam aqui essa linha, isso aqui é uma linha de absorção qualquer. Vejam, essa linha está aqui na direção dessa galáxia aqui de Virgo. Mas à medida que a gente for indo para distâncias maiores, aqui estão as distâncias dessas galáxias em megaparsecs. 18, que é Virgo, né? Já falei para vocês que Virgo está a 18 megaparsecs de distância, e valores muito maiores aqui. Esse grupo aqui em Hydra está quase 1 gigaparsec de distância. Vejam, a linha vai se deslocando sempre para o vermelho. Ó. E aqui estão as velocidades radiais respectivas. 1.210 km por segundo, 15.000, 21.600, assim sucessivamente, 61.000. Para esse caso aqui, a linha está aqui, ou seja, a linha bem desviada para o vermelho. E foi assim, o delta lambda sobre lambda igual a V sobre C, que o Hubble começou a construir um diagrama e ele viu que existia, na verdade, uma correlação gritante. À medida que as galáxias estavam mais longe, a velocidade de recessão era sempre maior. Como é que ele mediu essas distâncias? Como é que ele mediu essas distâncias? Ele precisava calibrar isso aqui, né? Ele mediu velocidades de recessão usando delta lambda sobre lambda. Como é que ele mediu distâncias? Com as cefeidas, como eu já falei para vocês. Ou seja, sabendo as distâncias a partir de cefeidas e medindo velocidades de recessão, ele construiu essa figura. Ele viu que essa correlação existia, isso aqui cai numa reta. O que ele fez? Ele ajustou uma reta. Ele ajustou a lei, o que hoje se chama de lei de Hubble, óbvio que ele não chamou assim. Ou seja, uma relação entre a velocidade de recessão e as distâncias, a constante que dá transforma essa proporcionalidade numa igualdade, é o que se conhece hoje como constante de Hubble, ou H0. Se chama H0 porque é o valor atual da constante de Hubble. Depois, com a evolução da cosmologia, descobriu-se que a constante de Hubble ela evolui com a idade do universo. Então chama-se sempre H0, o valor medido, porque é o valor atual dessa constante. Ele vale 71 km por segundo por megaparsec. Essa é a unidade, atenção, quilômetros por segundo por megaparsec. Ou seja, a cada megaparsec de distância, a velocidade de recessão aumenta 71 km por segundo.
Isso tem incerteza, obviamente. Todos esses métodos têm incerteza, eu estou sendo aqui até otimista nessa incerteza. Há quem diga que ela é da ordem de 10%, mas ela está em torno disso, ela está em torno dos 71 km por segundo. E colocamos finalmente o último degrau na escada de determinar distâncias. Quando não se obtém supernovas, galáxias muito remotas que não existem, nas quais não existem supernovas, pode-se usar a lei de Hubble, ou seja, mede-se a velocidade de recessão e a partir daí obtém-se a distância. Tem erro? Claro que tem erro, mas em muitos casos não existe outro método disponível. Bom, se a gente somar tudo isso, somar todos os indicadores de distância, a gente pode mapear o universo local. E mapeando o universo, vai ver que as galáxias, no final das contas, estão distribuídas em superaglomerados. Aqui está o superaglomerado local, que também é chamado superaglomerado de Virgem, já que o aglomerado de Virgem é o maior dos aglomerados que compõem o superaglomerado local. Obviamente, por construção, nós estamos aqui no centro, né? Nós estamos construindo a figura. Cada linha aqui é 10 megaparsec, 10, 20, 30 megaparsecs. E aqui aparece então um monte de aglomerados de galáxias. Cada pontinho aqui é uma galáxia. Grupo de Fornax, óbvio que isso não está completo, né? Senão a figura não ficaria incompreensível. Grupo de Fornax, de Eridano, de Virgo, Virgo 3 está na mesma direção de Virgo. Outros grupos aqui relacionados a partir de galáxias características de cada grupo. Leão 1, Leão 2, Leão 1 está aqui, Leão 2 está aqui. Enfim, isso aqui mostra o superaglomerado local. O superaglomerado local contém em torno de 100 aglomerados, ele tem em torno de 33 megaparsecs de diâmetro e massa estimada em torno de 10 a 15 massas solares. Aqui tem uma outra visualização do superaglomerado local. O grupo local está na borda da distribuição de massa aqui, chamado grupo de Virgo. Tem o grupo de Perseu, que também é grande. Enfim, aqui então aparece o superaglomerado local junto com outros superaglomerados da nossa vizinhança próxima. Isso aqui, vejam, são 100 megaparsecs. Aparecem então outros superaglomerados da vizinhança do nosso. E aqui a gente começa a já ver a estrutura em larga escala. Se a gente colocar aí bastante aglomerados de galáxias juntos, a gente vê uma figura como essa. Nós, por construção, estamos no centro. Isso aqui é uma distribuição no céu, porém com uma ressalva. No plano dessa figura aqui, esse plano que eu vou indicar aqui, ó, esse plano aqui, não tem nada. Por que não tem nada aqui? Por que não tem galáxias aqui ou aqui? Porque são visualizações no plano da nossa galáxia. No plano da nossa galáxia, a quantidade de poeira em órbita do disco, poeira e gás dispersos no plano do disco, nos impedem de ver as galáxias na direção do plano. Então a gente só vê galáxias que estão em direções mais perpendiculares ao plano da nossa galáxia. Vejam, essa distribuição aqui, cada pontinho aqui é um aglomerado. Essa estrutura filamentar aqui recebeu o nome de Grande Muralha. O interessante é que existem vazios. Isso aqui não é falha observacional. Na verdade, existem grandes vazios onde não existem galáxias. As galáxias, os aglomerados de galáxias, que se compõem em superaglomerados, eles adquirem uma estrutura filamentar. Vejam, isso aqui é uma distância que vai até 200 megaparsec. Vamos melhorar essa figura. Vejam, isso aqui vai até perto de 1 gigaparsec. A figura anterior estava aqui, ó. E o que a gente vê aqui? Isso aqui é um levantamento feito com mais ou menos 24 mil galáxias em 2 hemisférios galácticos, norte e sul. De novo, por construção, o plano da nossa galáxia está aqui. Por isso que a gente não vê as galáxias que estão aqui nessa região. Não que não existam galáxias aqui, a gente simplesmente não está vendo porque estão na direção do plano da nossa. Mas quando a gente olha aqui acima e abaixo, a gente vê a estrutura do universo em larga escala. É uma estrutura filamentar. Vejam, a gente vê vários filamentos aqui e vazios. Os filamentos têm aí dimensões da ordem de 100, 200 megaparsec. Não existem estruturas maiores que 200 megaparsec. Aqui está aquela figura que a gente mostrou antes, ó, a Grande Muralha. E uma estrutura filamentar bem marcante, com um vazio bem marcante aqui também.
Aqui, em uma região já próxima de nós, menos de 100 megaparsec, não existem galáxias aqui. Simplesmente porque essa é a cara da estrutura em larga escala do universo. Grandes filamentos e grandes vazios. Não existem estruturas em escalas maiores que isso. Por isso que quando a gente estuda a cosmologia, o que a gente vai ver nas próximas aulas, a gente diz que o universo é homogêneo e isotrópico. Então, o universo é homogêneo em escalas maiores que 200 megaparsec. Não existem estruturas maiores que essa escala de tamanho. Vocês querem ter uma visão simples e muito clara de como é a estrutura em larga escala do universo? Vão na cozinha de casa e peguem a esponja, aquela usada para lavar prato, e olhem aquela esponja com uma lente. O que vocês vão ver? Vocês vão ver grandes vazios e filamentos muito finos conectando-se uns aos outros. No caso da esponja lá, o filamento é de plástico. Mas a estrutura em larga escala do universo é exatamente isso. São grandes vazios e filamentos onde está a matéria. Só que aí não é as partículas de plástico da esponja da cozinha, são aglomerados de galáxias. E essa é a estrutura em larga escala do universo. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.